Então aqui continuando a sequência, né? A gente já falou basicamente da introdução sobre algoritmos evolutivos e depois seguiu falando sobre a teoria da evolução, alguns conceitos, história e alguns conceitos específicos, né, que a gente vai utilizar agora para formar o que seria, né, o algoritmo padrão, o algoritmo evolutivo padrão, certo? Então, a gente pega aqui os conceitos, né, que a gente falou sobre a teoria da evolução e tenta juntar de uma maneira que a gente possa criar um algoritmo que resolva, em termos gerais, um problema, né, uma função. Então, para poder resolver isso, né, eu vou começar com a população inicial e aí, iterativamente, eu vou tentar avaliar, selecionar, reproduzir de maneira que eu chegue a essa saída da população final. Então, basicamente, avalio, seleciono, reproduzo. Avalio, seleciono, reproduzo. Em algum momento, esse ciclo, né, vai resultar em uma avaliação boa o suficiente que eu considere essa já a minha população final. Então, a gente pega todo esse conceito que a gente falou até então, né, e resume nesse diagrama, assim como nessa função. Então, eu teria um procedimento, aqui tem um pseudocódigo, né, nesse procedimento eu vou receber aí, sei lá, os valores iniciais, ou enfim. Normalmente eu uso, você pode passar um valor inicial, função objetivo, pelo menos, o ponteiro, se for em C++, você pode passar o ponteiro da função, ele resolve aquela função e devolve para você o valor. E aqui o que você vai fazer é inicializar, depois avaliar. Né? Tá. Se eu avaliar e for bom o suficiente, né, que seria o meu critério de parada, eu não preciso nem fazer o loop. Mas caso eu não tenha uma população inicial aleatória boa, né, eu vou ter que fazer uma seleção desses indivíduos, quais são os melhores. A partir desses melhores ou mais aptos, né, eu vou tentar fazer a reprodução, né, e aí eu vou gerar uma população que vai ter parte dos selecionados, né, aqueles que foram selecionados, e vai ter os filhos também, que vão se juntar a esses pais. E aí você pode ter uma mutação, por exemplo, que aí você faz uma variação aleatória em algum ponto, depois você avalia de novo. Pronto. Se depois desse ciclo você conseguiu atender o critério de parada, você sai. Se não, você continua até que o critério de parada seja satisfeito, que é normalmente número de interações ou erro. Né? Se eu conseguir chegar no erro zero, é porque eu cheguei onde eu deveria. Então, o que acontece quando a gente joga esse algoritmo em termos de função? Né? Então, aqui eu vou tentar exemplificar aqui no quadro de uma maneira melhor, certo? Pega aqui, eu tenho um plano cartesiano 2D, e aí de repente vem aqui uma função qualquer que eu quero saber o mínimo, né? Então, eu tenho aqui a população, que quando eu jogar aqui um valor em x, eu vou ter um correspondente em f de x. Então tenho dois indivíduos aí. Qual deles é o mais apto? Esse aqui é um pouco mais apto do que esse outro aqui. Então aquele lá vai ter maior chance de sobreviver. Ele vai gerar filhos e pode ser que um filho dele venha para uma região mais abaixo.
ou seja, ele seja mais apto o suficiente para sair lá da caverna e olhar além do horizonte que ele estava vendo antes, por exemplo. Então ele vai lá e melhora um pouquinho. Aí novamente, esse aqui vai ser mais apto, ele vai gerar filho e tudo mais. Em algum momento, né, você vai tender a encontrar um indivíduo apto o suficiente para chegar ao mínimo global dessa função, certo? Então é exatamente isso que está acontecendo aqui, certo? Esses pontos em vermelho aqui, por exemplo, eles seriam o objetivo, né? Quanto mais próximo do laranja vermelho ali, melhor seria o local. Então o que vai acontecer aqui? Alguns indivíduos, você começa na primeira geração com os indivíduos espalhados, né? Aí você vai percebendo que com o passar do tempo, né, com o passar das iterações, devido a essa seleção, mutação e principalmente porque a função objetivo direciona nesse sentido, né, ela diz o que é mais apto ou menos apto, a gente percebe que os indivíduos começam a se aproximar dessa região mais avermelhada, né, e se distanciar das regiões azuis, por exemplo. As azuis mais intensas, roxas ali, ele vai tender a evitar, porque elas seriam os piores locais, né? E os avermelhados, mais tendenciosos aí para o laranja, né? Eles são os melhores, então as populações tendem a ir nessa direção. É isso que vai acontecer com o passar das iterações, quando a gente iterar um algoritmo evolutivo padrão. Então agora especificamente vamos trabalhar os algoritmos genéticos. Então o algoritmo genético é, né, baseado na teoria da evolução, certo? Como os algoritmos evolutivos em geral, certo? E esse algoritmo genético é um, né, dentre os algoritmos evolutivos, certo? Então, ele entra lá numa subclasse, né, um subgrupo aí dos nossos algoritmos evolutivos. Então ele tem muitas versões, certo? Mas uma das primeiras, né, que é a mais popular, é essa publicada pelo John Henry em 1975, que aí tem esse formato geral, né? Que aí, obviamente, hoje em dia, com a evolução, a gente vai adaptando esse algoritmo, colocando mais componentes que ajudam a resolver um problema melhor e tem uma adaptação melhor para, sei lá, identificação de sistemas, para controle, para otimização, para redes neurais, e aí o pessoal vai buscando vários algoritmos aí nesse sentido. Então, esses algoritmos genéticos, né, vão permitir que as evoluções, os indivíduos evoluam, né, e isso vai fazer com que a gente consiga adequar o algoritmo genético a problemas do mundo real, certo? Então, para que a gente faça isso, né, essa adaptação para o mundo real, a gente vai ter que fazer uma codificação, depois eu falo mais sobre essa codificação aqui, do algoritmo genético, e a gente vai precisar de alguma maneira saber avaliar essas soluções. Então talvez seja esse o problema que a gente tem na humanidade hoje, né? A gente não sabe exatamente qual é o objetivo da humanidade. Não tem uma função que todo mundo consiga entender. Talvez a gente não saiba ainda qual é o sentido da, da nossa evolução e para onde a gente vai e essas coisas. Mas, enfim. Aqui é muito importante a gente deixar bem claro a função de avaliação, certo? E como a gente entra no escopo desse problema. Né? Essa codificação é basicamente colocar no padrão do algoritmo genético. Senão a gente não consegue fazer o cruzamento correto e
outras operações que existem dentro do algoritmo genético, certo? Então eu vou começar a conceituar aqui, né, alguns pontos do algoritmo genético. Primeiro, que é um indivíduo para o algoritmo genético. Então esse indivíduo ele é uma solução candidata, certo? É alguém que pode ser que jogando lá na função gere o zero da função. Ou seja, é um indivíduo que pode ser que ele esteja aqui bem próximo da região alaranjada. Esse seria o meu indivíduo. Eu também posso chamar ele de cromossomo ou string, certo? Então esse indivíduo é codificado como vetor de características, ou pode ser codificado como vetor de características, certo? E cada indivíduo vai ter um valor associado de aptidão, ou seja, eu vou pegar isso aqui e posso dizer assim, pela intensidade de cor, o indivíduo é mais apto ou menos apto. Então tem um número para cada indivíduo aí nesse gráfico, né? Tem uma função que dá um número dependendo da posição que esse indivíduo está. Se esse número é bom ou ruim, vai depender se ele está próximo ou não do objetivo. Então, essa função ela vai medir a qualidade, né, desse indivíduo. Então, um conjunto de indivíduos vai formar uma população. Então, eu vou ter várias pessoas, basicamente, procurando uma solução, e eu vou ter uma função que vai dizer se o indivíduo está melhor ou pior. E aí esses indivíduos vão tender a buscar essa solução iterativamente, né? E eles vão sendo melhorados pelos conceitos da teoria da evolução. Então, uma coisa importante de ser destacada aqui é que nós não sabemos a solução do problema, certo? Quando a gente cria uma função desse jeito aqui, né? Quando a gente cria um problema assim, que é normalmente uma função objetivo, a gente não tem necessariamente o gráfico daquela função. E a gente também não tem o formato daquela função, e não tem uma noção de como a função leva e chega no mínimo ou no máximo, certo? Então, a única coisa que a gente sabe é o valor que a gente tem, o que a gente tinha e o que os colegas têm. Então, eu sei que o meu valor é 3, eu tenho que chegar no zero. O colega ali está com 3,5, estou melhor que ele. Então, eu só tenho uma noção relativa, certo? Eu não sei qual é a solução de fato do problema. Ou pelo menos eu tenho que assumir que não saiba, porque quando eu for jogar no problema que eu não sei, eu vou ainda conseguir melhorar o meu desempenho. Então eu quero resolver um problema e eu tenho uma visão limitada de onde eu estou e para onde eu vou. Exatamente parecida, né, com a nossa situação enquanto seres vivos. Ele não sabe exatamente para onde vai ou o que quer em todos os aspectos. A gente pode ter alguns direcionamentos, mas outros a gente também pode ter dúvidas. E isso é natural. A gente apenas está embolando isso para ver se a gente consegue encontrar uma melhor solução aqui, certo? Então, segundo conceito é a codificação. Então, cada indivíduo é codificado por um conjunto de parâmetros. Então, peguei lá, eu tenho um gene. O gene nesse caso aqui, pode ser números binários, por exemplo. Então, eu vou converter o número lá para binário e vou usar esse número binário para poder fazer as operações dentro do domínio, né, do algoritmo genético. Ou a gente pode trabalhar também com inteiros ou reais. E aí a gente vai ter que ter uma formatação para eles, para poder fazer as operações, como eu falei, né? Como é que eu faço um crossover com um número inteiro, um número real? Então, vai ter uma operação que vai receber dois indivíduos, por exemplo, vai cruzar e vai ter um indivíduo resultante. E aí, nesse sentido, né, que a gente vai fazer a operação, né? Essa operação de cruzamento, de mutação, como é que isso acontece, né? Então, os parâmetros vão ser combinados para formar strings ou vetores, certo? Que são esses cromossomos. Então,
Por exemplo, a gente tem aqui para o número binário um cromossomo, e aí a gente pode ter um valor, né, para cada um desses alelos, um valor 0 ou valor 1. Ele pode ser 0 ou 1. E isso aí é basicamente, eu peguei o número, né, original, converti em binário e coloquei num vetor, numa string, né? E aí esse cromossomo aqui representa o valor original. Então eu preciso ficar sempre convertendo para esse formato, para essa codificação, voltando para o formato original para jogar na função objetivo e ficar nesse ciclo, né? Então, tem mais um elemento aqui chamado função de aptidão. A função de aptidão ela vai medir o grau de aptidão de um indivíduo, certo? Ela vai retornar um índice, que é um valor numérico que vai dizer se é bom ou ruim, que a gente vai comparar com outros indivíduos para saber se é bom ou ruim, né? Pelo menos a gente vai saber quem é melhor e quem é pior. Isso aí é mais claro, né? Esse valor vai ser proporcional à utilidade ou habilidade do indivíduo. E normalmente a gente que cria essa função, ou a gente usa uma função conhecida, um benchmark, que a gente sabe que, sei lá, o mínimo dele é 0, ou ele tem um mínimo conhecido. E a gente usa como benchmark para saber, né, se ele vai tender a diminuir, por exemplo, o valor com o algoritmo. Aí a gente sabe se uma variação daquele algoritmo genético é melhor ou pior, né? Então, essa aptidão é a probabilidade vai estar associada, né, à probabilidade do indivíduo sobreviver na próxima geração, e cada aplicação vai ter uma função de aptidão diferente. Vou mostrar aqui algumas, certo? Então nós temos aqui algumas funções de aptidão que, dependendo do contexto, eu posso usar uma ou outra, mas a ideia é mostrar aqui o seguinte: se eu tiver mínimos locais, que são esses picos e vales, aí imagine que o meu objetivo é minimizar. Se eu quiser minimizar e eu tiver esse cara aqui, por exemplo, parece que ele é um pouco mais difícil. Por quê? Porque se você botar um pontinho aqui, ó, por exemplo, eu botei um pontinho aqui, e o mínimo global está no centro, como é que eu sei? Como é que eu sei se ele está melhorando ou piorando? Porque pode ser que ele esteja num ponto melhor do que se alguém que está ali próximo do centro, porque tem vários picos ali, né? Então ele pode estar num valor ali que aleatoriamente ele pareça ser melhor. Então, como é que eu vou saber? O algoritmo ele vai precisar de alguma maneira conseguir explorar todas as áreas, né? E isso deve acontecer de uma maneira semi-aleatória, aleatória guiada, para que ele consiga resolver, por exemplo, esse tipo de função, que é uma função que, se você botar derivada ali, por exemplo, vai ser bem difícil de encontrar a solução. Então, essa basicamente seriam as funções de ativação, de aptidão, né? Outro conceito que a gente vai utilizar é a seleção, né? Que basicamente a gente vai tender a selecionar um indivíduo mais apto, ou que esteja numa posição ali na função melhor, mais próximo do zero, por exemplo, uma minimização, ou mais próxima do máximo possível para maximização. E essa aptidão ela pode ser absoluto relativa, né? Você pode mudar essa função de aptidão fazendo algumas operações para tentar empurrar o algoritmo genético, forçar ele a encontrar soluções melhores, né? E obviamente existem vários métodos de seleção. Então, essa seleção ela tem o princípio básico de direcionamento, né? A gente quer que os indivíduos que forem selecionados sejam os mais aptos. A gente vai fazer isso escolhendo a partir da função de ativação, né? E
os métodos de seleção que a gente vai utilizar aqui, ou que podem ser utilizados, seriam roleta, torneio, amostra universal estocástica ou elitismo, por exemplo. Aqui são alguns que a gente pode citar, certo? Uma é da roleta, a gente coloca os indivíduos em uma roleta e essa roleta é dividida proporcionalmente à aptidão daquele indivíduo. Aí a gente roda a roleta e repete quantas vezes forem necessárias pela quantidade de indivíduos. O que for escolhido aleatoriamente, a partir dessa probabilidade maior para o indivíduo mais apto, é o indivíduo que vai ser escolhido para a próxima geração do algoritmo genético, certo? Então, é basicamente isso. O indivíduo 5 é o mais apto. O 1 é o menos apto, o 4 é mais apto que o 3, mas menos apto que o 5, e assim sucessivamente. Então, nesse método do torneio, que é o segundo método, a gente pode fazer disputas, né? Pegar parcelas da população e selecionar cada indivíduos ali nessa disputa envolvendo N indivíduos, certo? É muito comum usar o N igual a 3. Então, desses 3 indivíduos eu vou selecionar 4. Mais 3 indivíduos porque o primeiro eu pego todo mundo e vou selecionando, né? Aqui eu vou escolher menos indivíduos e vou selecionando os melhores entre eles. Na amostragem universal estocástica, também é semelhante à roleta, né? Mas para selecionar K indivíduos utilizam-se K agulhas. E aí a gente gira em conjunto uma só vez, certo? Então você vai ter várias agulhas ali, você pode escolher 4 indivíduos por vez, por exemplo. O elitismo eu vou pegar o melhor. E eu seleciono o melhor, é bem mais fácil, né? Tem a melhor função, pego ele e o restante vai desaparecer da população, certo? Por que existem muitos métodos, e isso é uma ponderação importante a ser feito, né? Por que conservar uma parcela de aleatoriedade é importante aqui? Imagina que, por conveniência do destino, quem foi sorteado ali ficou num canto distante, mas num valor baixo ali da função. Se todo mundo tiver na mesma região, como naquele que eu desenhei, esse aqui, se todo mundo ficar nessa região aqui, ele vai tender a minimizar e ele não vai chegar lá no meio, ele vai chegar aqui, né? Porque aqui basicamente é a melhor situação. Eu não vou ter uma boa exploração de toda a função. Eu vou tender a um ponto que não seria o mínimo global. Eu vou ficar no mínimo, mas eu sou melhor que o outro, só que o outro poderia ser melhor. Então, elitismo, nesse caso, vai fazer com que a gente se concentre muito mais rápido, muito mais rapidamente num ponto. Isso pode ser ruim, porque a aleatoriedade pode nos levar a pontos que a gente não sabia que eram melhores. Então é sempre bom conservar aquela parcela da população que é bem diferente daquele normal, né? Isso basicamente se você tiver um conhecimento e não, eu preciso de baixa exploração para essa função. Obviamente é uma seleção baseada no conhecimento da função objetiva que você está utilizando, né, para aplicar. Então, a gente também tem o cruzamento, que é um outro conceito, que a gente pode fazer aí uma reprodução ou crossover, né, que vai combinar informações genéticas de 2 indivíduos, que seriam os 2 pais, que vão gerar novos indivíduos, os filhos, né? Então a gente tem algumas versões que são comuns para esse cruzamento, que é o operador genético principal aí do nosso... Todos esses são operadores, né? Operador de seleção, operador de cruzamento, mas aqui, esse operador aqui é o que
vai fazer com que na próxima geração a gente tenha indivíduos melhores, né? E diferentes e mais aptos, ou candidatos potencialmente mais aptos. Então eu posso pegar, sei lá, de 60% a 99% da população para aplicar esse operador, né? Gera novos filhos. Então eu posso fazer o cruzamento com um ponto, multipontos, ou um cruzamento uniforme. Que é basicamente você pega os dois pais, tira metade de um pai, tira metade do outro pai e cria os dois filhos, como nesse caso aqui, né? É uma possibilidade. Ou eu pego alternado, né? Peguei só as pontas ficam do pai e o meio fica dos filhos, por exemplo. Ou então eu pego alternado, né? Cruzamento uniforme. O primeiro do pai 1, o segundo do pai 2. O terceiro do pai 1, o quarto do pai 2. Então, basicamente são formas que a gente tem para realizar cruzamento. E tem o operador mutação também, que é uma mudança aleatória, que a gente não sabe se vai ser boa ou se vai ser ruim, né? Mas ela induz a variabilidade genética para que a gente consiga sair daquele mínimo que está no canto e vá para o mínimo que está no outro canto, naquela função que eu já apresentei, por exemplo. Então ele vai ajudar a fazer uma busca num canto completamente diferente. E como esse número aqui é binário, né, que ele vem do menos significativo ao mais significativo, por exemplo, ele pode alterar tanto muito quanto pouco, quanto nada, né? E ele vai fazer isso de forma aleatória, né? Então ele vai garantir essa probabilidade, né, de buscar em outros cantos e ele ajuda a contornar os mínimos locais, certo? Então é um operador genético secundário e se a gente usar um valor muito alto, a gente pode ter mutação demais. Aí dá câncer, né? Ou seja, todo mundo fica ruim e vai virar uma busca aleatória, completamente aleatória. Então é bom que tenha o guia do cruzamento seja maior do que o guia da mutação, né? A mutação basicamente você sorteia aleatoriamente um bit e muda de 0 para 1 para 0. Então, considerações gerais agora, né? O que a gente mexe no algoritmo genético? O que a gente pode mudar para que ele fique melhor ou pior? A gente pode mudar o tamanho da população, a taxa de cruzamento, a taxa de mutação, o intervalo de geração, certo? E o critério de parada. Então, basicamente, você consegue mudar aí, basicamente os parâmetros que são importantes aí. Aí eu quero que a função seja melhor ou pior, critério de parada. Aí eu quero botar mais indivíduos procurando, tamanho da população. Eu quero que a taxa de cruzamento seja maior. Então eu vou pegar os indivíduos e cruzar mais para ter mais filhos melhores, né? A taxa de mutação eu vou alterar completamente, né? E eu também posso selecionar indivíduos assim. Pais vão conviver com os filhos até terceira geração, quarta geração, 10ª geração, né? Então a gente pode aplicar isso em alocação de tarefas, roteamento, né? Configuração de sistemas complexos, otimização, aprendizagem de máquina. Eu posso ajustar os parâmetros do algoritmo genético, por exemplo, ajustar os parâmetros do fuzzy para que ele modele melhor um determinado sistema utilizando algoritmo genético, né? E problemas cuja solução seja um estado final e não um caminho, né? Então, basicamente, é importante usar o algoritmo genético em problemas que são difíceis de otimizar, certo? Que técnicas convencionais não vão resolver. Porque se a técnica tradicional resolve, normalmente ela é mais rápida, porque é baseada em matemática e outros aspectos, né? Então, existem muitos problemas práticos que as técnicas deterministas não vão funcionar e aí a gente bota o algoritmo genético para resolver isso.
Uma coisa boa do algoritmo genético é que a gente consegue paralelizar ele mais facilmente. A gente pode botar, por exemplo, numa placa de vídeo para resolver, ou em clusters, pegar várias máquinas ao mesmo tempo para tentar resolver o problema e tentar trazer para a nossa realidade, né? Então, agora na sequência eu vou falar sobre o PSO, e aí na semana que vem, quando eu lançar o vídeo, vai ser sobre implementação de um desses algoritmos. Eu estou pensando no PSO porque eu já tenho o algoritmo em C++ pronto. Então, basicamente, em termos de algoritmo genético é isso, né? A gente tem várias aplicações aí que a gente pode utilizar para resolver os problemas. E, em geral, o algoritmo genético ele vai resolver naquele sistema que eu falei no primeiro vídeo sobre algoritmos evolutivos, né? Você vai ter um modelo, uma representação, e você precisa de um indicador que aquela função está ficando melhor ou não, e você vai tender a resolvê-lo, né? Então, pelo algoritmo genético é isso. Na sequência eu vou falar sobre o PSO, então fica aí para a próxima videoaula.